Você já sentiu que o seu cronograma, na realidade, é só um pedaço de papel, né, que todo mundo ignora? Você manda mensagem cobrando prazo, o cara visualiza, não responde e 10 minutos depois, né, você vê ele postando no LinkedIn, né, fazendo um post lá corporativo, né, compartilhando uma conquista ou lições aprendidas que ele aprendeu ao concluir uma tarefa que o chefe dele pediu, né. O chefe de verdade, digamos assim. Te deram, né, a missão de tocar o projeto, mas esqueceram, né, de dar aquela famosa história, né, a famosa canetada ou o crachá ou o cargo para isso. E você é o gerente de projetos, de papel, né, que está ali no termo de abertura, está ali em todas os documentos do projeto, mas é o analista, né, que está carregando o piano basicamente nas costas, o projeto nas costas, enquanto tenta, né, convencer as pessoas que ganham o dobro de você a abrirem o Excel, a abrirem o Project, ou qualquer outro aplicativo que você usa e completarem as suas tarefas. Se você está exausto de ser o secretário de luxo, e só anota o atraso, e traz isso em reuniões de status, esse vídeo, né, é o seu kit de primeiros socorros. Eu vou te mostrar como eu parei, né, de pedir por favor, ou de criar inimigos, né, quando você fala com o chefe da pessoa, você acaba criando inimigos. E comecei a fazer as coisas realmente acontecerem, a moverem nos meus projetos. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui no vídeo, né, é a ideia do poder do crachá versus o poder do café, vamos chamar assim. Muita gente acha que liderar é ter o cargo, mas mentira, né? Isso é poder de crachá, é o que está escrito ali no seu crachá. O crachá, ele é uma autoridade emprestada, alguém te deu, alguém te concedeu isso, né. E se a empresa ela te demite, né, amanhã ou semana que vem, esse crachá ele fica na recepção ou no RH. Então ele é um poder, digamos assim, temporário, né. Em projetos, o que realmente determina ou manda é o poder do café, ou a liderança de referência, né, se você quiser um termo mais técnico. Como as equipes, né, são de projetos são quase Frankensteins, de áreas diferentes, vêm pessoas de áreas diferentes, porque muitas vezes, né, as estruturas das empresas são funcionais ou matriciais, né, não são projetizadas. A autoridade formal, realmente, ela termina na primeira esquina. Se você não tem um crachá, né, do chefe deles, você precisa de legitimidade. As pessoas elas, não vão te entregar uma tarefa completa, né, porque você é legal, digamos assim, ou carismático. Elas vão te entregar porque você resolveu um problema delas antes de cobrar realmente. A liderança em projeto não é sobre mandar, né, é sobre articular favores e gerenciar egos, basicamente. Eu vou contar uma história para vocês que já aconteceu comigo, tá. Bem no começo da minha vida profissional, acho que uma das primeiras experiências, né, eu era quase um analista infiltrada ali, né. Eu lembro de um projeto onde eu precisava, né, na época que o diretor de operações, ele mudasse o fluxo da produção. Não era mudar a máquina de lugar, mas um fluxo mesmo, o caminho. Eu não podia dar essa ordem para ele de modo algum, e principalmente era uma empresa familiar, pequena, né, e se eu tentasse, a porta nem abriria, entende. Mas o projeto que me deram, na época eu trabalhava na parte de planejamento e controle da produção, eh, e eu precisava ali realizar uma melhoria, né, eh, literalmente em como a gente planejava isso, e o que eu fiz, né, eu parei um pouco de focar no meu cronograma e fui entender o que realmente perturbava esse diretor de operações, se tinha alguma coisa que tirava o sono dele, né. E eu descobri que o maior gargalo dele era um relatório manual, que levava umas 4 horas, assim, por semana para ser feito, né. E eu na época eu já entendia de Excel, e eu gastei uma manhã automatizando aquele relatório para ele, né. Quando eu entreguei vou chamar assim, presente, eu espero que ele não assista esse vídeo, eu não era mais a pessoa chata do projeto, da área do PCP, né. Eu era uma aliada que deu 4 horas de vida, digamos assim, para ele, porque era ele mesmo que fazia o relatório. Na semana seguinte, quando eu precisei da mudança realmente, no fluxo ali, ele foi a primeira pessoa a apoiar ali na reunião quando eu apresentei. E, óbvio, eu não fiz esse favor para ele dizendo: "Me faça outro favor depois", foi uma maneira de realmente gerar uma conexão ali, uma possível troca, tá.
Eu não usei autoridade, até porque eu não tinha autoridade no cargo, eu usei literalmente, eu aliviei ele de um ponto e fiz com que ele tivesse interesse em me ouvir. E eu vou trazer aqui, né, algumas estratégias de sobrevivência, digamos assim. A estratégia número um, né, é pare de vender tarefa. Venda alívio, venda soluções. Ninguém acorda animado para atualizar o status do seu projeto, né. O chefe ele manda fazer, o líder de influência, né, ele explica como aquela tarefa mata um monstro que está perseguindo a pessoa, digamos assim, tá. Conecte o projeto ao bônus dela, por exemplo, a redução de horas extras ou a um reconhecimento também que às vezes ela almeja ter, né. Se essa pessoa, ela sim que você precisa que ela faça uma tarefa, né, ela sentir que o projeto faz ela brilhar, né, faz ela evoluir, ela tem ganhos com isso, você não precisa cobrar, né. Ela corre atrás de você e vai querer fazer as coisas. A estratégia número 2, né, é o eu vou chamar de banco de favores, mas entendam como reciprocidade. A liderança lateral é uma conta, quase que conta bancária, né. Se você só chega para pedir, cobrar prazo, o seu saldo ele vai ficando negativo com a pessoa, né. O que você já depositou na conta realmente desse colega, sabe, e que você já entregou de valor para ele. Já ajudou ele a destravar algum processo? Já deu um feedback positivo dele para o gestor dele, né. Quando eu trabalhei no México, eu fiz muito isso com a equipe da qualidade. Espero também que eles não assistam esse vídeo para não descobrirem isso, né. Na empresa tinha um programa, né, de reconhecimento, que você podia escrever um elogio e parabenizar, né, um colaborador, e chegava um e-mail para a pessoa que você estava parabenizando, para o gestor ou superior direto dessa pessoa e para o RH. Isso era um programa, assim, muito bem estruturado de reconhecimento, né. E você podia linkar o reconhecimento que você estava dando, né, com os valores da empresa. A empresa tinha principalmente 4 valores, então você linkava meritocracia, entre outros, ao que você estava reconhecendo a pessoa, tá. Ao final de cada semestre, um comitê escolhia ali com base nos reconhecimentos, os destaques da companhia, e eles recebiam, né, tanto um troféu como um valor financeiro ali, como recompensa, tá. E eu usava muito esse reconhecimento desse programa ao meu favor. Eu reconhecia as pessoas para que elas pudessem, né, ficar felizes comigo e me ajudarem. E quando ajudavam e se destacavam, né, eu ia lá e reconhecia de novo. Alguns chegaram a ganhar no final do semestre o troféu, né, e o valor monetário, eh, mas isso era um ciclo, assim, interessante, né. A ideia é deposite antes de realmente você precisar sacar, entende? O cemitério de cards, né, que eu gosto bastante de falar isso, ou tarefas do seu projeto, né, ele só existe para quem não cultiva aliados, né. O projeto é feito por pessoas e para pessoas. Então você precisa fazer essa engrenagem mover, entende. E a terceira estratégia que eu quero trazer aqui é o contrato de aluguel, né, alinhamento com o dono do recurso. Se a pessoa não te entrega, é porque o chefe dela não priorizou isso, né, ou deu outra prioridade para ela. Não brigue, né, com o analista, negocie, né, realmente o aluguel com o dono da cadeira. Se você já fez a estratégia um e 2 e não funcionou, né, é a hora de discutir com o chefe dessa pessoa, mas não no sentido de brigar, tá. No início, né, combine o jogo. "Fulano, preciso de 20% do tempo do seu analista", por exemplo. Se acontecer alguma coisa, né, quem decide a prioridade, eu ou você? Já faça esses combinados, né. Então deixe claro quanto do tempo dessa pessoa você precisa, o que você precisa e o que acontece, né, se tiver uma urgência, se tiver um problema, se essa pessoa faltar, se essa pessoa sair e por aí vai. Isso é basicamente, né, gestão do risco, né, digamos assim. E ter essas regras claras, né, tira o peso das suas costas e joga a responsabilidade para um outro nível estratégico, né. A partir do momento que você faz esse acordo, você já compartilhou a responsabilidade. Bom, vocês já devem ter percebido, né, que liderar sem autoridade é o maior teste de fogo que existe, né. Se você conseguir mover montanhas sendo só o analista, né, quando tiver o cargo realmente de coordenador, ou gerente, ou diretor no papel, vai ser bem mais fácil, entende. Você já vai ter, digamos assim, um músculo, né, da influência treinado, né, essa habilidade desenvolvida.
Eu vou recomendar para que vocês assistam um vídeo sobre gestão de stakeholders ou partes interessadas que eu tenho aqui no canal. Ele vai ajudar a entender muito bem como mapear, né, cada pessoa envolvida no projeto, como engajar ou se comunicar com essas pessoas, né. Inclusive eu disponibilizo um template para a gestão, né, desses stakeholders, uma matriz de poder versus interesse, para vocês poderem, tornar isso mais visual, tá. Bom, agora me diga, né, qual dessas táticas, né, você vai usar para resgatar aquele projeto, né, que está na UTI, né, estratégia um, 2 ou 3. Comenta aqui embaixo qual é o seu maior gargalo nos projetos hoje, né, e se você cansou de apagar incêndio e quer começar a projetar soluções realmente, a buscar soluções, já sabe, né. Se inscreva no canal e acompanhe, né, os próximos vídeos.